Pois não, Robson, nosso professor de hoje aí, de Salvador, não é não, pastor? aqui em Salvador, essa cidade que está fria aqui hoje. Tá frio, Está né? bem fria aqui hoje. Pois se apresente aí melhor para a turma aí e pode dar início à aula aí. Eu sou pastor há 10 anos, mas, na verdade, eu não queria ser pastor, Godoy. Não queria ser pastor, queria ser missionário, né? Na verdade, se é para sofrer... Oi, Godoy. Eu queria estar com vocês aí, mas quase impossível. Vocês estavam meio chutados, uma delas ficou nervosa. Ele tá com um sinal muito ruim lá, tá chegando muito atrasado, ele tá usando o 4G. Não é 4G, não. Se fosse 4G, estava bom. Estou usando 3G. Estamos dando início aqui, pastor Celso. Então é isso, eu não queria ser pastor, queria ser missionário. Hein? Eu queria ser missionário. Que negócio de sofrer, tem que sofrer com gosto, né? Então, fui para o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, lá em Recife, em 96. Mas, naquela época, para ser seminarista, você passava por psicoteste. Acredita um negócio desse? Você tinha que passar por psicoteste e passar por um teste de vocacionado, orientação vocacionada. E aí a psicóloga da época disse, não, você não tem perfil de ser missionário, você tem perfil de ser pastor. Então, se você quiser ser pastor, aqui é o lugar, mas ser missionário, não. Então, eu fiquei um pouco frustrado, que eu não era meu interesse inicial. Então, já que era para sofrer longe de casa, para ser pastor e não ser missionário, eu voltei para Salvador, fiz aqui o seminário Teológico Batista da Bahia na época, que agora é Seminário Teológico Batista do Nordeste. E aí eu conheci Ivan nesse contexto, né? A gente foi da turma de 97. Terminamos o seminário em 2000. Ivan foi logo para o ministério. Eu ainda estava em dúvida, só me consagrei 10 anos depois. Mas ligado à igreja que Ivan ele era pastor, que é a Igreja Batista Central de Paripe, como pastor de implantação de igrejas. E aí implantamos uma igreja aqui no bairro bem desconhecido de vocês, chamado Bairro do Bonfim, onde fica a Igreja do Bonfim. E durante 100 anos, os batistas tentaram implantar uma igreja nessa região, muito difícil, devido ao seu contexto religioso. Então, implantamos aquela igreja, consolidamos e hoje os irmãos vivem de forma independente com outro pastor e seguindo a sua caminhada. Fiquei um ano parado no Ministério Pastoral, foi quando o Ivan me chamou para a gente resgatar uma igreja que estava para fechar as portas aqui no bairro de Santa Mônica. Eu, particularmente, eu não queria, e eu falei isso para a igreja abertamente, porque eu penso que o meu papel não é resgatar igrejas com dificuldade, mas sim implantação de igreja ou vitalização de igrejas que eu já faço parte. Porque eu sinto uma certa preocupação que tem gente que é crente cupim. Sabe o que é crente cupim, meus irmãos? Onde põe a mão, destrói. E eu gosto de crente formiga, aquele que constrói trabalhadores. Mas Deus me tocou, a gente foi para lá com 9 membros naquela igreja para fechar as portas. Estamos lá, completando 2 anos. E nesse momento nós já estamos aproximadamente quase 35 membros. Na prática, 1 ano, né, de ministério lá. E com a pandemia, isso nos afetou fortemente, eu acho que todas as igrejas, com relação ao evangelismo pessoal. Eu gosto muito do evangelismo pessoal e de pequenos grupos. Isso acabou sendo afetado pela pandemia. Eu sou psicólogo de profissão, minha profissão,
Lembro da psicóloga lá no seminário, mas eu sou psicólogo de profissão, de formação, e me formei também em ciências sociais, na área de antropologia e sociologia, e durante 20 anos eu vim dando aula dentro dessa área de antropologia, de sociologia e psicologia social, e por essa razão que a gente é obrigado a estudar um pouquinho sobre história, né? A história da igreja não é o meu foco, a história da igreja não é meu foco, eu gosto da história dos batistas e a história das missões. Mas a gente vai tentar bater um papo com vocês sobre esse contexto do final da Idade Média. Mas antes, gostaria de perguntar a vocês, só para relembrar a aula de Ivan, o que vocês entenderam da motivação das cruzadas e as consequências das cruzadas para o Ocidente? Gostaria que vocês, em uma breve palavra, o que vocês compreenderam sobre este período, que foi quase 200 anos. As cruzadas levaram aproximadamente uns 200 anos. A palavra é com os irmãos. O que vocês compreenderam? Vamos lá, meus irmãos? O que vocês compreenderam? A motivação das cruzadas e as consequências das cruzadas para o Ocidente? Um de cada vez aí, gente. Um de cada vez. Um de cada vez. Olha só, não sei se seria bem o que eu entendi, que eu fiz anotações aqui nas consequências das cruzadas, foi exatamente as construções dos mosteiros, no período em que começou essas construções, aí foram surgindo, né, os monges, os franciscanos, os beneditinos, né, que está aqui, que eu anotei, os dominicanos também. Dominicanos, isso. Então, foi assim, esse surgimento do franciscano que começou, e aí foi o tempo que, foi até quando eu perguntei ao pastor Luna, o tempo que os exigiam que fossem eliminados as pessoas que não estavam cooperando, as pessoas que não fechavam com eles, né? Seriam mortos e tudo, e naquele período aqueles que aceitavam teriam que ser batizados, né? E o que me chamou a atenção, até que eu perguntei ao pastor, eu nunca tinha pensado, nunca me preocupei com isso, de que nos tempos anteriores, antes de Cristo, no Velho Testamento, e até no tempo de Cristo mesmo, não existia sobrenomes. E só depois, né, dessa cruzada, quando houve as exigências do batismo, é que começaram a dar os sobrenomes, né, às pessoas, daí que surgiu, né, os nossos sobrenomes que a gente, né, passou a conhecer. Eu nunca tinha parado para pensar por que tinha sobrenome, né? A gente fica pensando, porque é hereditário, é de família, não percebe de onde é que veio. Então, para mim, isso foi um ponto que me chamou bastante atenção. E essas consequências, foi naquele até um filme que nós assistimos, que o pastor pediu, que fala exatamente nesse tempo em que houve, no tempo dos franciscanos, né, depois iam surgir daí para frente as vendas de medalhas, de coisas que, né, o povo tinha que comprar para pagar, para ser abençoado, para se livrar dos pecados e tudo mais, né? Ok, isso mesmo. Resumindo. Exatamente, isso mesmo. Né? Bem, as cruzadas teve consequências danosas, porque Ivan, eu chamo Ivan, mas é Ivan Luna. Então, quando eu falo Ivan, entendo que é Luna. Houve lá a religião islâmica, né, no ano 600 e pouco, lá com Maomé, domina aquela região de Jerusalém, e durante quase esses 500 anos não tinha problema, havia um processo de peregrinação grande,
durante esses 500 anos, era trabalhado no coração do cristão, na idade medieval, que ele deveria, como bom cristão, ir uma vez na vida a Jerusalém, que era o ápice do sacramento. Na verdade, aí a igreja está muito voltada aos ritos, né? Ao sacramento. A ideia da graça de Deus simbolizada no bem material. Então, assim, em Jerusalém, tocar no túmulo de Cristo, tocar no local que Jesus nasceu, aquelas igrejas que estão ali em Israel, era o ápice da vida cristã naquela época. Então, por volta do ano 1050, os muçulmanos começaram a criar dificuldades, e aí foi criado aí pelo Papa Urbano, só não me lembro qual foi, de que número ele era, mas o Papa Urbano, que tinha um interesse muito grande de unificar de novo a Igreja Católica do Ocidente com a Igreja Católica do Oriente, a um pedido do imperador de Constantinopla. Então, ele viu ali uma oportunidade de unificar de novo a igreja, sair como um grande vencedor, ou como aquele que, de fato, a graça de Deus está sobre ele, e tentar unificar de novo a cristandade em torno de Roma. No primeiro momento, a coisa deu certo, podemos dizer assim, com a invasão de Jerusalém, houve realmente uma retomada de Jerusalém, e ficou mais ou menos 50 anos sob domínio da cristandade do Ocidente. Porém, os últimos 150 anos a coisa não foi muito boa. Os muçulmanos retomaram e ganharam as outras 7 cruzadas. Alguns dizem que são 7 cruzadas, outros falam que é 8, mas o que importa é que o Ocidente só ganhou uma cruzada, e foi aquela inicial, e perdeu as outras. Isso criou um cisma do islamismo contra o cristianismo até hoje, né? Então, há uma birra entre os muçulmanos, somente naquela região do Oriente, e aí quem trabalha com missões mundiais sabe disso, que o problema não é contra os americanos, né, contra franceses, é contra os cristãos. E aí ficou esse ranço até hoje, e de vez em quando quer cortar um pescoço aí, uma cabeça de um cristão naquela região. Uma forma de vingança, né? Se vingar daquele período. Porque, de fato, a primeira invasão de Jerusalém se matou todo mundo praticamente, né? Criança, mulheres, idosos, foi uma verdadeira matança. Mas o que importa é que essa guerra, que para muitos foi o período mais vergonhoso da história da igreja, e aí não importa se a igreja é católica ou não, mas a cruzada gera uma situação de contradições impressionante. Por quê, meus irmãos? No auge da Idade Média, também considerado pelos historiadores a Idade das Trevas, né? Período das Trevas. Por que período das Trevas? Apesar que houve a tal da consolidação da cristandade, que quase 90% das pessoas, no auge da Idade Média, na Europa, estou falando na Europa, eram de pessoas analfabetas, que não tinham acesso à educação, vivia assim, muito próximo de bárbaros, se é que eu posso usar essa palavra, né? Mas assim, uma cultura extremamente ignorante, rudimentar, e que basicamente acreditava aquilo que a tradição da igreja falava. Quando falo tradição da igreja, não é nem o documento da igreja, aquela parte documental, mas o que o padre falava lá na paróquia, ou um religioso falava, virava verdade absoluta, né? E nesse período também a maioria dos padres eram também formados de analfabetos, né? Padres, monges e dos religiosos. Você via alguma certa formação, às vezes um cardeal, às vezes um papa e às vezes um rei. Mas, em geral, você via uma sociedade extremamente ignorante. Para vocês terem uma ideia, que eu gosto de dar risada, né, sobre isso, eles não tomavam banho, né? Porque a questão do banho era
era visto como uma espécie de que não fosse uma coisa higiênico. É, as pessoas não tinham banheiro, os dentes todos podres, e a expectativa de vida não passava de 20 anos, né? Então, a maioria de nós já estavam mortos. Então, não existia adolescência, eram crianças e adultos. Então, as mulheres casavam em torno de 11, 12 anos, pariam até os 20, muitas delas morriam no parto, né? E essa era a vida, mais ou menos no auge da Idade Média. Cheio de filhos, uma expectativa de vida muito ruim, as pessoas defecavam dentro de casa porque era muito frio a Europa. Engraçado que eu estou aqui em Salvador, aqui no Pelourinho, e se vocês não sabem, né, a Salvador foi a primeira cidade planejada no Brasil e com essa herança medieval. Então, quando você chega aqui no Pelourinho, nas casas antigas do Pelourinho, não tem uma casa que tem banheiro. Não existe banheiro nas casas no Pelourinho, aqui em Salvador, porque essa cultura medieval veio para Salvador. Então, as pessoas faziam suas necessidades dentro de casa, botava dentro de um barril, né? E aí, às vezes, jogava pela janela. Então, Salvador fedia a quilômetros. Tem registro de cartas de navegadores mostrando que Salvador é uma cidade ventilada, então percebia a proximidade da cidade pelo fedor. E aqui tem uma expressão em Salvador, que é dessa época, que eu sou pobre, mas sou limpinho. Não é verdade isso. O certo, eu sou negro, mas sou limpinho, porque tinha os negros que carregavam esses tonéis de fezes até lá embaixo no mar. Então, você imagine um tonel de fezes dentro de casa, você deixava encher de fezes. A irmã chegou a ficar agora em... para depois você jogar fora, né? Pois é, minha irmã, a irmã vive hoje melhor do que os reis daquela época. A mesma coisa, né? De pobre, nobre, era tudo a mesma coisa. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque houve um choque cultural. Quando esse ocidental, esses cristãos mundos ignorantes, contato com duas civilizações extremamente evoluídas comparado a eles. Primeiro, a cidade de Constantinopla, né? O Império Bizantino, que era a joia do Oriente Médio. A joia do Oriente Médio. Era motivo de orgulho. O antigo Império Romano. Então, quando os cruzados entrarem em Bizâncio ou em Constantinopla, alguns ficaram encantados, porque eles perceberam que eles eram ignorantes, estúpidos. E, por outro lado, também contato com os árabes, não se esqueça que os tinha essa cultura da ciência, da matemática, da higiene, de remédios. Então, houve esse choque cultural, de certa forma. Não foi só uma questão de uma guerra de 200 anos, houve uma de 200 anos. Apesar que muitos tinham lá a intenção de guerra, de matança, mas outros percebiam aquela riqueza cultural e tentavam absorver e levar para a sua comunidade de origem. Então, no final das cruzadas, vai surgir, de certa forma, o período da Renascença também. Né? O período da Renascença, o renascimento da cultura ocidental. Então, aquele contato lá com Veneza, na Itália, ainda muito preservada daquela cultura. É uma porta também de você atravessar para o Ocidente, para o Oriente. Veneza, Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. A querer estudar.
a se interessar pela ciência de novo. Por isso que é chamado Renascimento. Vai nascer o Renascimento, o período renascentista, pela influência também das cruzadas. E aí mostra uma coisa interessante das contradições depois das cruzadas. Alguns começam a estudar e, especialmente, os monges tinham muito que começar a estudar o grego original e traduzir para o latim. E aí recomendo aquele filme Em Nome da Rosa, do Humberto Eco, né? O livro, o filme. E uma das coisas que os monges faziam diariamente era fazer leituras, traduções dentro dos mosteiros. E os dominicanos foram aqueles que mais tiveram essa, podemos dizer assim, essa capacidade de resgatar a língua original grega para estudar o Novo Testamento na língua original e que quebra estudava também a filosofia grega. Por isso que vai surgir depois de muitos anos, depois de Santo Agostinho, que é Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino é de 1200 e pouco, a igreja na Idade Média. E aí, e outros que vão estudar também são franciscanos. Guarde aí, dominicanos e franciscanos. Esses dominicanos e franciscanos vão dar dor de cabeça dentro da igreja. Um do ponto de vista de questionar e outro para tentar defender a igreja. Estão entendendo, meus irmãos? Tá dando para ir até aí? Sim, pastor. Vocês estão compreendendo? Lembre da importância dessas duas ordens, dominicanos e franciscanos. E eles vão retomar essa questão dos estudos da chamada estudo clássico, que é estudo da filosofia grega, da língua grega original, e traduzir para o latim, que era a chamada língua vulgar da época. Pois bem, além das ordens religiosas, vão surgir também as ordens militares. Porque com a evolução do retomada nos estudos na Europa, vão se levantar algumas pessoas contra a igreja a partir de 1170. Já começam a surgir alguns movimentos contra ou questionando o poder papal e a cristandade do Ocidente. E um que poucos evangélicos brasileiros sabem dessa história é um francês chamado Pedro Valdo, de 1170. Ele era um comerciante, não aprendeu a ler, uma coisa interessante isso, mas ele gostava de ouvir dominicanos pregando. E aí ele gravava as pregações desses dominicanos e lá ele repassava na sua cidade. E também ele gostava de gravar versículos bíblicos. E aí um movimento chamado Valdense, né? Sobreviver até os dias de hoje. Tem aqui uma comunidade que eu sigo eles aqui do Uruguai e tem alguns deles aqui na Argentina, mas no Brasil, infelizmente, eles não têm essa comunidade aqui no Brasil.
mas tem no Uruguai e tem na Argentina, eu tenho contato com eles. E depois da Reforma Protestante, eles se consideraram protestantes, porque Valdo considerou que a Bíblia seria a única fonte de regra de fé e prática. Ele já trazia essa ideia com uma Bíblia como centro da fé cristã e já começava a questionar a autoridade do Papa e do clero como um todo. Então, eles foram até, de certa forma, perseguidos na França pelos cruzados. Olha que interessante que os cruzados não ficaram somente atacando os muçulmanos, os cruzados foram também utilizados para massacrar judeus dentro da Europa. Os judeus foram também massacrados pelos cruzados. E aí tem essa birra também dos judeus contra os cristãos. Eles não falam isso abertamente, mas há uma raiva, né, sobre isso, porque eles diziam que eles mataram, né, Jesus. A ignorância da Idade Média era muito forte. E também os cruzados matavam também os hereges da igreja. E aí vai ser, nessas contradições, ter a sã doutrina. E os dominicanos foram os principais nomes. Aliás, os dominicanos eram os inquisitores, eram uma espécie de doutores da lei, os juízes que executavam os hereges. Então, os dominicanos, por saber conhecer a doutrina da igreja, já sabiam ler, conhecia os documentos da igreja, o direito canônico da igreja, os dominicanos vão se tornar os inquisitores. E nós conhecemos nações. Tudo bem? Tudo ok, meu pastor? Então, Beleza. Ok, pastor. Como é que tá, mãe? Então, a Santa Inquisição não nasceu com o intuito de caçar bruxa, como a gente vê nos filmes, né, de Hollywood. A Santa Inquisição ela nasceu para combater as heresias que vão nascer na igreja pós as cruzadas, dentro dessa retomada de voltar a aprender a ler e escrever. E quem estava se levantando contra a igreja é uma pessoa que está tendo acesso ao estudo bíblico, podemos dizer assim. Então, a Santa Inquisição tinha esse objetivo, matar os hereges e também matar os judeus. Então, era um braço armado em nome da fé da igreja. Tá bem? Mas já dizia alguém, né, que o estudo liberta, né? Quem tem acesso à leitura liberta. E aí vai pipocando em várias áreas na Europa, na Alemanha, na França, na Inglaterra, pessoas que estão estudando o Novo Testamento na língua original, ou no latim, traduzido por esses monges, especialmente o Erasmo de Roterdã, o famoso Erasmo de Roterdã. Ele traduziu, na verdade, essa é a melhor tradução do grego para o latim, e foi essa versão que Martinho Lutero vai fazer a tradução do Novo Testamento, do latim, de Erasmo de Roterdã, para a língua alemã. Você vê como as coisas estão um pouquinho amarradas, né? Parece que estão soltas, mas dentro de um contexto histórico-social, um está influenciando o movimento do outro. Então, não tem como você impedir uma pessoa que está tendo acesso a livros não ter uma reflexão, um pensamento próprio do que está lendo. Não fazendo aqui uma crítica, né, ao nosso STF, né? Mas nosso Supremo Tribunal Federal, de vez em quando, ele pega um artigo da nossa Constituição que diz uma coisa e eles interpretam de uma outra coisa, né? Mas diz que médico pensa que é Deus e juiz tem certeza, né? E juiz tem certeza que são Deus. Mas, tirando essa brincadeira que eu estou fazendo sobre a exegese que os ministros do STF estão fazendo com a Constituição, quando você tem acesso à palavra de Deus,
você busca ter uma reflexão, você fica se questionando aquela tradição e combater as heresias no final, do meio para o final da Idade Média. Por outro lado, meus irmãos, a impressão que dava para os mais místicos daquela época é que eles estavam vivendo os fins dos tempos, o Apocalipse. Pare para pensar. Eles estavam vivenciaram 200 anos de guerra das cruzadas, em uma espécie de guerra do cristão contra o mal, se vendia essa ideia, e foi muita gente morta. As cruzadas acabou gerando muitas despesas para os reis. De vez em quando passa uma viatura aqui, né? Estou em Salvador. Despesa quando você monta um exército, você tem um custo muito alto, deslocamento, alimentação. Então, havia um endividamento muito grande dos reinos que se envolveram com as cruzadas. E isso você acaba impondo mais impostos, porque dinheiro não nasce em árvores. Desde aquela época era assim também. Então, você aumenta os impostos e isso vai gerando um processo de empobrecimento muito forte dentro da Europa. As famílias já não aguentavam mais, então se passava muita fome na Europa, muita fome. E essas pessoas com a saúde debilitada, quando uma peste atingia a Europa, era uma matança sem precedente. Nós estamos vivendo uma pandemia atualmente, mas a primeira grande epidemia surge justamente nos anos de 150 a 200, que é a peste negra, que, segundo aí alguns historiadores, a metade da Europa foi exterminada. Você vê umas pessoas que já não tinham higiene básica, não tinham estruturas básicas dentro de casa, e passando fome. Então, assim, foi um massacre. Então, a morte se fez muito presente naquela época, mortes por pestes, a fome muito grande, guerras. Então, é por isso que se diz que é o período das trevas. A maioria dos cristãos mais místicos e mais tementes a Deus acreditavam que estão vivendo um apocalipse, né? Vivendo um período apocalíptico. E, de certa forma, todo mundo estava buscando uma forma de buscar a salvação, buscar uma salvação para as suas almas. Não se esqueçam, meus irmãos, a maioria eram pessoas sem estudos, havia esse temor que estavam vivendo o fim dos tempos. Então, essa ideia de purgatório e de inferno era muito forte. Tanto você vai pegar alguns escritos do período renascentista, você vê muito assim essa questão do purgatório, do inferno. Do livro Inferno, que virou um filme de Dom Juan. Então, tem toda essa caricatura que nós estamos vivendo, o período das trevas e o período final da humanidade. Bem, além disso, vai ter a Guerra dos 100 Anos, a França e a Inglaterra tentando tomar o protagonismo na Europa, com a guerra que nem teve, foram anos de mortes. E outro personagem famoso que quase tentou invadir a Europa e que levou a peste negra para a Europa, não se esqueça de Gengis Khan, que bateu também nas portas de Veneza e também de Constantinopla, e foi ele que fez a chamada Guerra Química, né? Jogou os cadáveres por cima dos muros com seus soldados contaminados com a peste negra, a peste bubônica. Esse era o retrato do meado da Idade Média e o fim da Idade Média.
que é um retrato tenebroso de um lado, mas, ao mesmo tempo, começa a aparecer essas contradições. O renascimento ressurge as universidades europeias, vão ressurgindo aos poucos as universidades europeias, principalmente na região da Itália e na França. Portugal, né, a Universidade de Coimbra, em 1300 e pouco. Na Espanha, surgindo as universidades, que vai criar o chamado movimento humanista. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, movimento humanista, onde Erasmo de Roterdã é o principal pensador deste movimento. E dentro dessa linha humanista, os franciscanos vão se identificar. Os dominicanos são aqueles que vão estudar e vão usar a racionalidade como uma espécie de imposição a um dogmatismo via força. Então, os dominicanos acreditavam em nome da ordem e do progresso, valia tudo, e aí se jogava a força da igreja e das tropas dos reis contra qualquer coisa que se levantava contra o status quo. E, por outro lado, vai surgindo os humanistas, como os pensadores do final da Idade Média, que vai influenciar os franciscanos. E, por outro lado, alguns místicos, que vão surgir muitos místicos justamente da ordem franciscana. Místicos que eu falo, pessoas que vão buscar uma vida de contemplação a Deus e de reflexão da palavra de Deus, com medo que eles acreditavam que estão vivendo um apocalipse. E por essa razão, meus irmãos, que vai surgir vários nomes antes da Reforma Protestante, como essa turma da França, alguns na Inglaterra, como John Hus, Windus, bem antes de Lutero, já falava como a Bíblia como a única fonte de regra e fé. Falei Pedro, Valdo, condenando as heresias da Igreja Católica. Não se esqueça, naquele momento, todos eles eram padres católicos ou monges católicos, na sua maioria de origem franciscana, que estavam estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia. Por outro lado, só para a gente encerrar essa pequena leitura, porque é difícil você, em 1 hora, 2 horas, resumir 300 anos de história em um período tão complexo. Vai surgir, aos poucos, os pequenos vencedores naquele processo, que é o rei da Inglaterra e o rei da França. Apesar que a Guerra dos 100 Anos não sai um vencedor, mas começa a surgir também aquela ideia do Estado-nação, do Estado nacional. Até então, todo mundo se via como cristãos. Por isso que a Idade Média também é chamada o período da cristandade. Não havia essa concepção de diferenças étnicas dentro da Europa, depois de quase 1000 anos de domínio cristão naquela região. Mas com as guerras e fortalecimento de alguns reis, ou seja, essa ideia de nacionalismo e de rei absolutistas começa a surgir aos poucos. Eles ainda tinham um pouquinho de medo de ser excomungado pelo Papa, mas começam, assim, de certa forma, a ter um pouco de ousadia. Estão construindo os seus castelos maiores do que as catedrais, e isso também é uma questão simbólica de poder. E não se esqueçam que também houve o chamado cisma da Igreja, onde 2 papas se levantaram um contra o outro. Na verdade, eu até anotei o nome daqui dos sujeitos, mas não dá para ver agora, mas depois eu posso dar uma olhadinha com mais calma para vocês, que eles teve um papa que ele achou Roma uma verdadeira cidade, uma porcaria. Então ele quis morar na França, né? Ele quis morar na França, levou o papado, ou a cúria romana, para a França, para o sul da França, especificamente, e ficou lá, né, curtindo a vida. Não se esqueça que papa naquela época não é os dias de hoje, que tem que ser velhinho. O cara, às vezes, era papa adolescente.
E os papas daquela época tinham mulheres, tinham sua vida, né, de boêmios, juntos também com sua cúria. E aí alguns católicos se sentiram incomodados, constituíram um novo papa para voltar para Roma, e aí um excomungou o outro, e aproveitando essa fragilidade dentro do papado, o rei da França vai lá, manda um cala-boca para todo mundo, prende um papa, é uma confusão danada. Ou seja, meu irmão, para não ser uma coisa chata, aí você começa a ter uma briga, quem Deus está abençoando. Não tem nenhuma... qualquer comparação com a teologia da prosperidade hoje é uma mera coincidência, né? Então, o tamanho do castelo, o tamanho do exército e o tamanho da coroa estava representando aí quem é que estava com Deus. E dentro dessa perspectiva, já no final da Idade Média, alguns papas vão contra-atacar esse poder absolutista, que ainda não é um poder absolutista, mas um poder que já vai surgindo de alguns reis na Europa. Então, os papas tentam se fortalecer, e nada melhor do que isso, de ele fortalecer o chamado Sacro Império Romano, que aí juntava a Alemanha, a Áustria, parte da Espanha, Portugal, já que a França e a Inglaterra já eram praticamente países rebeldes, fortalece o Sacro Império Romano, e você precisa demonstrar poder reconstruindo o quê? O Vaticano, reconstruindo Roma. Então, perspectiva, o Papa começa a construir a Basílica de São Pedro, que era a maior obra humana na Europa naquele momento. A Basílica de São Pedro levou quase 100 anos para terminar. Agora imagine, né? E aquela coisa das contradições, né? Eles estudaram pelo Renascimento e Humanismo. Então, não era somente uma questão espiritual, mas também o Vaticano tinha que concentrar tudo que era considerado arte, nobre, beleza. Então, os mestres renascentistas ou impressionistas foram todos para o Vaticano, né? Aqueles Michelangelo da vida, toda aquela turma, né? Que vão construir a parte estética do Vaticano. E aí imagina, meus irmãos, quanto é que custou tudo isso? Quanto é que vale tudo isso? Dentro de um contexto de pobreza, de guerras. E aí o povo, lembra que eu falei que o povo estava com medo, que estão vivendo um apocalipse. Então, os papas perceberam isso e começou a vender salvação. A venda da salvação surge a partir disso, das indulgências, né? Então, foi uma forma que o Vaticano encontrou para financiar a Basílica de São Pedro, né? E aí a coisa perdeu o controle, porque foi usado os dominicanos, voltando, os dominicanos, eles eram os emissários do Papa e dos bispos para convencer o povo, porque os dominicanos, vocês terem uma ideia, eles tinham aulas de oratória, que era uma arte que eles resgataram do estudo clássico dos gregos, que a oratória vinha dos gregos. Então, eles resgataram essa questão da oratória, do falar bem, da lógica do discurso. E, infelizmente, as pessoas começaram a pagar qualquer coisa. Como falei para vocês, a expectativa de vida das pessoas não passavam de 20 anos. Então, por que eu não vou pagar a minha salvação, da minha família, dentro do que eu pudesse pagar? E aí isso virou uma farra, né? Uma festa e, de certa forma, uma desmoralização da igreja, porque boa parte desse dinheiro não ia para o Vaticano. A corrupção não é algo que surgiu agora.
Então, muitos bispos e muitos padres começaram a aparecer com dinheiro, com riquezas. E, de certa forma, quando você tem dinheiro e riqueza e não tem o temor de Deus, era muito comum ver os padres nos bordéis, né? Na prostituição. Ou seja, era um ambiente extremamente degradável do ponto de vista espiritual, social, econômico e social no final da Idade Média, que é o contexto e o cenário da Reforma Protestante. E, por outro lado, você tem aí uma nobreza que vem se fortalecendo, com seus castelos cada vez maiores, vivendo no luxo, e também alguns bispos. E, por outro lado, paralelo a isso, um movimento chamado burguesia, e o capitalismo começa a surgir aí. Não se esqueça que no final de 1400 já começa as chamadas grandes navegações, que vai descobrir a América e depois o Brasil. Muita informação. Eu vou deixar para Ivan tomar, o que vocês entenderam, qual seria a dúvida, as perguntas, e eu posso ter me esquecido de alguma coisa. Se vocês leram alguma coisa, quiser acrescentar, vamos ficar à vontade, até para fugir um pouquinho dos cochilos que eu estou vendo dos irmãos. Oi. Eu estava aqui, quando estava falando agora já no final sobre a Basílica de São Pedro, isso que foi feito, venda de indulgências para poder construir a construção, os padres, os padres. Então, muito no nosso tempo, né? Que está construindo. E essa de Salomão, aí está meio parecido com essa Basílica de São Pedro aí, né? Porque o povo está enriquecendo, aqueles construtores lá está enriquecendo na miséria, enquanto aquela igreja lá está crescendo. Então, a gente, né, vai viajando no tempo e vai vendo como que as coisas vão se repetindo, né, no nosso tempo. Então, nós estamos ela e não será frente se Jesus volta, né? Porque naquela época o povo esperava a volta de Jesus e nós estamos esperando hoje. Então a gente tem ido aí de todo mundo Jesus já lutando e não sabendo que o tempo pertence a Deus, praticamente uma sequência de histórias muito parecida. Né? Então, aí entra a nossa responsabilidade de fazermos a diferença. Cairmos nessas situações, né, que vão sendo uma teia de areia para exatamente envolver o cristão caindo no e daqui a pouco está muito. Como eu falei para vocês, a teologia, de certa forma, que vai surgir no final da Idade Média, é muito parecida com a teologia da prosperidade. Porém, olha que interessante, a doutrina oficial da igreja considerava pecado a usura e o acúmulo. Então, o cristão comum, ele era assim, condenado a não cultivar dentro dele a usura. Isso é óbvio, né? Se um cristão, né, quer ficar cultivando a ambição, ele não vai contribuir com a igreja, ele não vai ajudar a igreja. Mas, por outro lado, olha o simbólico, o psicológico. O ouro dentro da igreja, o ouro nos rituais da igreja, por isso que as taças começam a surgir de ouro, estola de ouro. E o rei, mesma coisa, o rei também com um trono de ouro, roupa de ouro. Porque qual é a ideia ali?
Quem tem mais ouro está com Deus, porque Deus é o pai de todas as coisas. Deus é o pai do ouro, da prata. A questão é quem era filho e quem não era. Porque os reis eram reis por causa da vontade de Deus. Não sei se vocês sabem disso, né? O Papa, ele ratificava, mas o rei nascia predestinado. Essa teologia da predestinação não foi coisa que surgiu de Calvino, não, viu? Estou logo avisando a vocês. Aí vocês apertam a mente lá do pastor Ivan Luna. Já que existia também uma teologia da predestinação, e até desenvolvida por Tomás de Aquino, né, de certa forma, que o Papa ele nascia predestinado a ser Papa. O Papa ele era o iluminado, ele estava ali porque é vontade absoluta de Deus. Como é que uma pessoa que é o enviado de Deus, desde da sua concepção, por isso que a igreja é também contra o aborto, porque os escolhidos desde a concepção. Por isso que os nobres ungida já está sendo abençoada por Deus. Vocês precisam compreender isso, meus irmãos, né? Existia uma teologia da prosperidade e da predestinação para os nobres. O Papa e os reis tinham a mesma teologia. É por isso que dificilmente um Papa ele era destituído ou excomungado, a não ser por um outro iluminado. Quem excomungava um Papa ou era um outro Papa ou era preso por um rei. Começaram a ficar no mesmo nível, na mesma hierarquia. Por isso você vai ver que os vestes papais e os vestes dos reis, o trono e as casas, no caso, os palácios, são muito parecidos. E a questão é, quem tem um palácio maior, Deus está mais comigo. E aí nós estamos vendo nos últimos anos as construções de igrejas protestantes enormes no Brasil, principalmente quem cultiva a teologia da prosperidade, né? Não é uma questão de necessidade de membros, quando acontece na Coreia do Sul, que ali tem uma questão de templos enorme, porque tem muita gente frequentando. Mas quando, com todo respeito, uma Universal constrói uma catedral no centro de uma cidade, as catedrais da Universal sempre é no centro da cidade, não está visando os membros que frequentam ali, mas a ideia psicológica, é o símbolo, é o poder temporal, que também está ligado ao poder espiritual. E aí, engraçado que também outras denominações começam a contra-atacar. Antes dessa crise da pandemia, o que estava salvando muitas construtoras, meus irmãos, era a construção de mega igrejas. Megas igrejas. Estava salvando as construtoras. Até a Igreja Católica começou também para esse embate, como o padre Marcelo construiu a maior catedral católica física no Rio de Janeiro, para mais de 10 mil pessoas sentadas. Então, essas megas igrejas é uma disputa também religiosa, de forma inconsciente ou consciente no Brasil, para mostrar quem tem Deus. E essa disputa estava acontecendo lá. Porém, para os pobres, não era dada essa dádiva, porque você não nasceu predestinado. Aliás, engraçado, né? Apesar do batismo, que era desde criança, né, no final da Idade Média, mas fora os nobres e o clero da igreja, ninguém era salvo. Ninguém era considerado salvo. Por isso que tinha os sacramentos. E você tinha que pagar também as indulgências. Você tinha que pagar pela sua salvação. Não sei se vocês estão compreendendo. E hoje em dia a gente percebe, né, indiretamente, as pessoas também estão pagando por salvação terrena, que a teologia da prosperidade acaba vendendo, né? Você faz lá seu ritual, você paga as suas indulgências com outros nomes, e aí você vai ter uma graça de Deus. E é isso que os místicos e os pré-reformados
vão começar a condenar que isso não é bíblico, que não vale nem para os nobres e muito menos para esse comércio religioso que estava acontecendo dentro das populações da Idade Média. Pastor, Abrindo aí para os irmãos. pastor, aqui na cidade, em Teixeira de Freitas, digo aqui, eu não moro aqui, mas eu estou aqui hoje, trabalho aqui. Tem uma... O senhor falou dessas megas igrejas aí no centro da cidade. Algum pouco tempo aí atrás, uns anos aí atrás, se construiu e foi interrompida, né, uma mega catedral no centro da cidade pela Igreja Católica. Aí teve uma crítica muito grande, porque a igreja, assim, na verdade o país não estava passando por uma situação muito boa, e a igreja foi construindo essa catedral, que ela está sem finalizar, né, mas a parte principal de culto ali, outras coisas, foi feito. Mas ela está lá, um palácio muito, muito grande mesmo. Os irmãos aqui de Teixeira sabem onde fica ali fica atrás do mercado principal da cidade, mas muito grande mesmo. E aí teve muita crítica, né, dentro dos católicos mesmo, por conta da situação que o país estava passando, e aí tem uma parada. Mas aí, pensando pelo que o senhor falou, sobre essa questão de os maiores, né, para mostrar que tem poder, que são os grandes da cidade, a caso da teoria da prosperidade, e não só os outros lá, a Universal fazendo tempos grandes, mas a Igreja Católica também querendo mostrar que ela pode, que ela tem isso aí ainda, né? E também, eu assisti o filme lá sobre a questão das indulgências lá, a Igreja Católica extorquia com força o povo, né? Falta de conhecimento, né? Era vergonhoso. E, assim, dá até uma certa raivazinha assim, na gente de ver como eles pregavam aquilo ali e o povo pagava, dava o dinheiro ali pela oratória bonita, né? E o conhecimento que só eles tinham para poder estar construindo as catedrais e tudo que os palácios que a própria igreja fazia, né? Até a construção do Vaticano mesmo, mas era um roubo ao ar livre, assim, e que eu sei que muito católico não sabe. Porque se soubesse, talvez até procuraria um pouco mais estudar a palavra e procurar uma outra igreja, porque é vergonhoso. Tanto nesse aí, quanto na questão das cruzadas, porque era um massacre de sangue, assim, que a Igreja Católica liderava. Sem precedente. Sem precedente. Mas, por outro lado, meus irmãos, assim, vamos falar honestamente. Por que o povo gosta de novela e filme, meus irmãos? Por que a gente gosta de novela e filme? Vamos ter uma conversa séria aqui, honesta com vocês. Porque dá o que o povo quer, pastor. Exatamente. Eu posso ser pobre, mas eu projeto naquele personagem. Isso é uma questão psicológica, né? Eu projeto aquela mulher bonita na novela. Eu não sou, não me considero, mas me coloco naquele lugar. Eu me coloco como aqui, não me acho bonito, mas eu me identifico com aquele ator que é bonito. E engraçado que nas novelas e nos filmes tudo é perfeito, né? O pobre não é tão pobre, né? As coisas são muito funcionais. E aí, meus irmãos, vou ter uma conversa muito honesta com vocês que vão trabalhar com a base da sociedade. Ninguém gosta de estar no lado dos perdedores. E acredite, esse pessoal, lembre que eu falei que os dominicanos, eles voltaram a estudar, eles estudavam essas coisas, né? Os franciscanos também. Então, eles já estudavam psicologia naquela época, como hoje em dia. Então, hoje, como o Ivan fala, né, precisamos de uma nova reforma, parece que nós estamos regredindo. Então, quando esse pessoal constrói essas igrejas bonitas, eles sabem que, no mínimo, uma pessoa vai entrar como de curiosa. Então, a probabilidade de uma pessoa entrar numa igreja grande é maior do que entrar numa igrejinha pequena. Porque time que está perdendo, ninguém gosta. Igrejas pequenas simbolizam o fracasso. E quem é pastor de pequenas igrejas sabem disso. Meus irmãos, como é comum. Bom, eu estou tendo aqui um testemunho que vocês sabem muito bem disso. Principalmente quem trabalha com evangelismo.
Você vai lá, evangeliza uma família, aquela pessoa não sabia nada do mundo evangélico, não sabia nada. Era uma pessoa totalmente ignorante. Aí você vai inserindo no mundo evangélico, aí ela começa a enxergar o mundo evangélico. Aí daqui a pouco ela olha as grandes igrejas evangélicas e faz aquelas perguntas: ó, pastor, eu gosto tanto do Senhor, eu gosto tanto da senhora missionária, mas aqui não tem estrutura para minha família, não tem estrutura para meus filhos. E por mais que você fala, meu irmão, lá é grande, mas começou pequeno, aí tem que começar também aqui. É, pastor, mas lá é melhor, tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem um bom louvor. E vamos ser honestos, boa parte das pessoas que nós evangelizamos não fica nas pequenas igrejas. E todo mundo sabe disso. Ninguém quer ficar no time que está perdendo. Ninguém quer torcer por Vitória, que está perdendo aqui o tempo todo. Quer torcer por Flamengo, agora o São Paulo, que está ganhando, o Grêmio. É isso, meus irmãos. Eu sou torcedor do Vitória. Aqui é resistência, né? Mas quem que quer torcer para o time que está perdendo? E eles sabem disso. E aí você vê os pastores midiáticos, né? Que a ideia também de vender o símbolo dentro da televisão e na internet. Você vê que são roupas caras que tem que vestir, relógios caros, vender um estilo de vida para aquela ideia de dizer assim, eu sou abençoado, então eu posso te abençoar. É uma distorção? É, mas assim como o povo da Idade Média era um povo sem leitura, ignorante, o nosso povo não é diferente não, gente. O nosso povo também é ignorante. Tem um pensador da Universidade Mackenzie chamado Ricardo Bidum. Ele é sociólogo da religião. Ele inventou um conceito interessante chamado os mochileiros da fé. O que é um mochileiro da fé? Aliás, ele lançou um livro com esse tema. É aquele cristão que ele se converteu através dessa obra nossa aqui, dos evangelistas, dos missionários, e ele virou um consumidor gospel, né? É o consumidor gospel, né? É o consumismo religioso. Se eu sou solteiro e estou carente, eu vou para a terapia do amor lá na Universal, né? Vou para a terapia do amor. Se eu acho que eu sou um cara azarento, eu vou lá para a oração forte dos 318. Se eu gosto de um bom louvor, eu vou para uma igreja batista grande, que tem um louvorzão, e aqui para nós, batistas, sabe fazer um louvor bonito. Se eu gosto de uma pregação erudita, bem elaborada, bem bonitinha, ou eu vou para uma igreja presbiteriana, eu vou para uma igreja batista também grande. Ou seja, na verdade, é uma pessoa que não quer ter identidade com a igreja local. Ele só quer circular aquilo que está dando certo. E era o que estava acontecendo na Europa. Então, as catedrais tinham que também trazer as relíquias sagradas, né? Também dos saques que teve das cruzadas. Então, a igreja que tinha mais o osso do apóstolo João, o osso de Maria, o osso lá de quem, todo mundo ia, que ali Deus estava ali. Então, as grandes procissões começam a surgir também dali. As procissões que ali gerava muito dinheiro. Era o paredão da época, né? Que hoje é o paredão para vender drogas, né? Do tráfico. Então, as procissões, com todo respeito, era o grande paredão, era a grande festa medieval, e onde se deixava muito dinheiro na igreja. E hoje as igrejas evangélicas, muitos estão no mesmo caminho. Não estão preocupados com esse membro, está preocupado que você consuma meu serviço religioso e pague bem pelo serviço religioso, né? Então, as coisas realmente vêm se reproduzindo, e é difícil para quem trabalha com implantação de igreja, lutar contra isso, né? Lidar contra isso. Por isso que a gente faz um esforço para a pessoa entrar pela porta da frente, mas as portas do fundo estão escancaradas. Assim como não tinha fidelidade naquela época, ia para onde estava dando certo, onde dizia que tinha milagres, é o que acontece hoje, né? E mesmo que você tem vozes que
que denuncie isso, mas é muito difícil você lutar contra isso. Muito difícil. Eu compreendo isso e eu sei que o ser humano não gosta de estar do lado dos perdedores. Apesar que nós estamos falando isso de forma simbólica, meus irmãos. Não estou dizendo que quem está de igreja pequena são perdedores, mas é no sentido simbólico. Abrir de novo o debate para vocês, que já estamos quase terminando, para discutir mais um pouquinho. Falta 15 minutos. Pastor, Oi. eu vejo assim, o maior perigo não é o problema, não é o tamanho, é mais o que se ensina lá dentro, o que atrai essas pessoas, entendeu? Que hoje, para atrair, tem, como você falou e a irmã falou, tem diversas maneiras que atraem aquilo que o povo quer de fato ouvir. Né? Igual o sentido da prosperidade mesmo tem atraído muitas pessoas, que é o caso que muitos louvou, agora é só vitória, né? Então, as pessoas realmente têm sido atraídas pelo conteúdo de muitas barganhas, né? Aquilo que eles querem de fato ouvir e aquilo que agrada o coração, né? Jesus, quando veio ao mundo também, desagradou muita gente, porque as pessoas esperavam o quê? Um guerreiro, né? Que ia libertar Israel à espada. A história do Rio, aliás, e nos últimos 10 anos, estamos de 10 anos, meus irmãos. Então, a igreja que percebe essas carências e começa a vender essas possibilidades, a pessoa, eu falo assim, na verdade, nós temos que ter pena dessas pessoas. Elas serão atraídas. Estamos no sistema de saúde que melhorou um pouquinho com o negócio de Covid aí, que liberou muito dinheiro, mas, em geral, aqui em Salvador, as pessoas morrem na porta das UPAs, nas portas dos hospitais. As pessoas não têm serviço público, como não tinha naquela época. Então, se você tem uma igreja que oferece essas possibilidades, por que eu não vou lá? Já não tenho nada a perder mesmo. Você vai ter uma distorção para defender isso. Tem que ter uma distorção teológica, como aconteceu também na Idade Média. Eu tenho que justificar uma teologia das indulgências. Aí eu volto à capacidade dos dominicanos. Eu tenho que justificar teologicamente o purgatório, a oração dos mortos. Você sabia que a igreja, porque cada oração por um morto, a família tinha que pagar. Tinha que pagar. Então, eram missas pagas. Então, tinha mais orações, tinha mais missa para os mortos do que para os vivos, porque morria muita gente naquela época. Então, você tem que justificar essas coisas para você alimentar. Mas, por outro lado, no fundo, não é nem teologia. O que está por detrás disso tudo é a carência, são as necessidades das pessoas. E vão isso. Infelizmente, aí um missionário que está em uma cidadezinha, só tem idoso, não veste um jovem. Esse jovem é que ele fica muito tempo na sua igreja, só ele. Que tem mais jovens assim agir, mais esse trauma, já tenho consciência disso. Não é para você. Foi. Algo interessante, no caso da história que estamos vendo, como se eu fosse da corrupção, né? Hoje, vivendo mais nessa igreja, nesse período, porque a gente está vendo aqui que são coisas que já aconteciam, é porque hoje está mais evidente, né? Está mais em evidência.
Hoje nós temos a televisão e a internet, né? Então a coisa está bem escancarada. Mas, por outro lado, para não ficar só uma coisa só pessimista, desculpa, assim como alguns começaram a perceber aquilo e buscou uma pureza, uma verdade, uma espiritualidade honesta e sincera, também nós estamos vendo nos dias de hoje, meus irmãos, assim, apesar de tudo, é engraçado, né? Pipocou um monte de movimentos também espirituais sérios naquela época, no final da Idade Média, né? Como também nos dias de hoje, fica se olhando o que está acontecendo na Ásia, né? Na China, na Coreia do Sul. Aliás, estou na Coreia do Sul no próximo ano. Você vê que uma igreja pequena lá é 100 mil membros, uma pequena igreja. Na Índia, com toda a perseguição crescendo. Engraçado que nunca se converteu tanta gente como nos dias de hoje, né? Impressionante isso. Cultos na Índia, em média, são 10 horas de culto. O povo está sedento por Deus, né? Por Cristo Jesus. Então, apesar que o grosso estava vivendo em corrupção e ignorância, mas Deus vinha agindo também. Deus é o Deus da história, né? Deus vem agindo na história, como está agindo no dia de hoje. E é importante a gente não perder a perspectiva que a igreja que Jesus vai encontrar na Terra não é do avivamento. Eu sinto muito, meus irmãos. A igreja que Jesus vai encontrar na Terra é a igreja da apostasia. Está lá, Pastor, segunda carta aos Tessalonicenses. eu costumo falar que nesses dias, do jeito que a gente está vivendo, nesse período que as igrejas estão vivendo, muitos desanimando, quer dizer, nossa realidade aqui, Brasil, né? Como o pastor está dizendo que lá fora o povo está procurando, mas parece que no Brasil o povo está se afastando, né? Eu costumo dizer que dá a impressão de que nós estamos no tempo da peneira. Isso, né? também. O tempo da peneira. E, então, eu não fico muito preocupada com esse negócio porque ele desanimou, ficou em casa, que está com medo de ir na igreja, ficar de Covid. É o tempo da peneira, vai ficar aquele que achar que tem a firmeza, a fé e a disposição de enfrentar toda essa luta. Aquele que tem, fica. Os outros vão saindo, tudo pelo ralo. Infelizmente. Né? Assim, mesmo no Brasil, minha irmã, nós estamos vendo uma grande colheita. É incrível que pareça. Agora, de onde é que está essa grande colheita? Nesse trabalho que a Junta de Missões Nacionais, estou falando como Batista, né? Nos pequenos grupos. Nós paramos, foi uma sacada muito interessante. Vocês acreditam que aquele movimento que eu falei de Pedro Valdo, eles trabalhavam muito com pequenos grupos, né? Como John Wesley, vocês vão ver depois da reforma protestante. As missões nacionais batizando milhares de pessoas nesses últimos anos. E este ano também construir prédios físicos. Porque antigamente era assim que o missionário pensava, né? Era comprar um terreno, depois construir um prédio. Isso levava anos. Você vê aqueles relatórios da Junta de Missões, era pequenininho a quantidade de pessoas que se convertiam. Hoje não tem prédio, mas tem muita gente sendo batizada, né? Então, assim, nós estamos vivendo assim, que o grosso realmente está desanimado. Mas tem um remanescente fiel que está vivendo assim, em estado de graça. Porque não está assim como não era difícil pregar o evangelho naquela época, não é difícil pregar hoje. Não é, as pessoas estão muito mais propícias a ouvir o evangelho do que antes. A gente não sabe como lidar com elas. E trabalhar. E aí o pequeno grupo multiplicador tem essa vantagem, porque ela tem um discipulado. Entendeu? Radicais. Tem um discipulado, você pode conversar essa conversa, tirar dúvida, essa coisa corpo a corpo. Aí ele tem mais resultado. O missionário não está mais preocupado em comprar terreno, construir prédio. Ele já vai encaminhando essas pessoas para as igrejas que estão apoiando ele e vai criando um ambiente virtuoso. Agora, infelizmente, tem muitas igrejas batistas que não perceberam isso.
e aí estão passando por dificuldades. Porque hoje, por exemplo, nossa igreja tem 30 membros, mas a gente contribui muito com missões nacionais, com dinheiro, enviando pessoas para receber treinamento. Nossa igreja é usada para estágio, para radicais, porque é uma igreja que tem esse foco de evangelismo. Então, meus irmãos, assim, a igreja que Jesus vai encontrar vai ser da apostasia, mas vai ter um remanescente fiel. E não se esqueça que vai ter uma grande colheita, e a colheita está acontecendo. Mesmo nessa pandemia, a Igreja Universal de Cristo, né, que é a ideia de catolicismo universal, ela cresceu muito, muito pela internet. Essas contradições, assim como tinha as contradições na Idade Média, nós estamos vendo as contradições no dia de hoje. E precisamos não estar no lado do time que está vencendo, com essa mentalidade inconsciente, mas estar no lado daqueles que estão no centro da vontade de Cristo, que são vocês, que são as igrejas que estão ainda firmes no propósito da grande comissão. E esquece isso, senão você vai surtar, você vai ficar pirado. E não tem como competir, não tem como. Só para te fechar, e dentro dessa perspectiva, uma denominação aqui em Salvador, que eu não quero citar, proibiu que membros da igreja locais trocassem uma lâmpada. Não podia tocar no dinheiro do dízimo da igreja, porque eles queriam construir uma catedral aqui em Salvador. Então, todo o dinheiro tinha que ir para o Vaticano, né? O Vaticano da época de hoje, né? E recebeu a visita do presidente, nos dias anteriores aí. O presidente, que é um iluminado, foi lá e ungiu a catedral deles. Então, parece bobagem, mas não é um jogo inocente. Não é um jogo inocente. Está compreendendo, meus irmãos? Então, a questão é o simbólico, mas a gente não deve ficar muito enxergando e se preocupando com isso, a não ser ter uma visão crítica, para não se achar se iludindo com essas coisas. Ainda bem que nós não temos bispos e papas batistas, que no dia que eu tiver, eu saio no outro lado, né? Porque essas igrejas que têm papas e têm esses iluminados, eles podem fazer isso, né? E aí essa visão, esses pensamentos de grandeza, que era muito da Idade Média, continua até os dias de hoje. Então, deixar aí, ainda falta mais quantos minutos para mais alguma pergunta e mais alguma observação? Só temos mais 2 minutos. Já que os irmãos não têm mais nenhuma pergunta, só falta 2 minutos. Espero que Ivan, e não falte essa aula, sobre agora a reforma protestante. É muito importante. Meus irmãos batistas, isso vai nos interessar, por quê? Existe um movimento batista dentro de nós que diz que nós não somos da reforma, nós não fizemos parte da reforma protestante, nós já viemos de uma outra linhagem. E outros, que é a maioria, inclusive eu, que nós somos fruto também da reforma protestante. Então, preste atenção nessa aula, nós somos da reforma protestante, é a linha que eu acredito e que a prova histórica demonstra. Então, isso muito interessa, porque a gente tem que ter não vergonha, porque muitos desses irmãos que não quer associar os batistas à reforma protestante, têm vergonha. Espero que seja uma boa aula, que a gente não tenha o que se envergonhar da reforma protestante. E eu não tenho, e nem você, tem que se envergonhar da igreja que você pertence. A história da reforma e a história dos batistas é uma das coisas mais lindas que aconteceu na história da humanidade. Que Deus abençoe vocês, né? Tenha aí uma boa semana. Talvez a gente retorne
com antropologia cultural, que é a minha área realmente, ou na próxima semana, que eu não sei se vai ter aula, que Ivan talvez vai ter compromisso. Mas vou deixar em aberto, ver como é que Deus vai nos colocar. Então, foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe. Realmente tem um lado assim da história que é um pouquinho chato, porque a gente vai remoendo assim a história. A gente aqui não tem slide para ir acompanhando, e a gente vai se lembrando de algumas coisas. Mas quem não conhece história, não conhece seu passado, não compreende o seu presente e muito menos não constrói o seu futuro. Uma pessoa que não conhece história é um ignorante. Só não sabe disso. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Valeu, pastor Robson. Muito obrigado mais uma vez aí. Uma aula muito boa. É bom, eu gosto de história. Particularmente, eu gosto muito de história. Gosto de entender o passado para compreender melhor o presente e muitas coisas, como o senhor falou aí. Eu gosto muito de história, particularmente. Deus continue abençoando o irmão aí. Foi uma aula, mais uma vez, abençoada aí. Creio que alguns não viram aí, então tiveram problema para entrar, mas vão ver o link lá depois e vou colocar no grupo lá. E falando para o pessoal que está aqui, se alguém não colocou o nome da lista dos certificados lá, está finalizando aí, coloca seu nome completo lá, para mim poder estar finalizando, ajudando o pastor Celso com esses certificados aqui. E aí vou estar enviando para ele, tem que preencher a assinatura lá e mandar para o pessoal aí. Mas no mais é isso aí mesmo. Foi muito boa a aula, pastor. Deus continue te abençoando. Vou pedir ao irmão Josué Moreira, que ficou de anfitrião algumas vezes que minha internet caiu aqui, para ligar o microfone aí e fazer essa oração final aí. E que Deus nos dê uma noite de descanso em paz. Logo eu. Oremos. Senhor nosso Deus que está no céu, santificado e exaltado para sempre seja seu santo nome. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma aula e que nós podemos aprender mais sobre a tua palavra. Peço que o Senhor possa estar abençoando cada aluno aqui presente, abençoando a família de cada um aqui, e que nós venhamos a aprender cada vez mais e a crescer mais na tua palavra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.